para podermos compartilhar juntos aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Juntos num propósito, juntos numa jornada, juntos para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Nós já estamos numa jornada há muito tempo, mas o tempo de Deus, quem estabelece é Ele próprio. Amém. E eu sei que isso que está acontecendo aqui, esse é o tempo de Deus. Eu queria que você recebesse com fé o que Deus tinha falado para você nesse dia, porque eu estou aqui e eu quero me despir. Eu quero me despir de mim mesmo. Amém. De meus pensamentos, de meus conceitos, de tudo aquilo que eu acho. Eu quero me despir diante de Deus, me colocar à disposição dEle. Que Ele venha através do seu poder, com a sua palavra, movido pela unção do seu Espírito precioso, e flua em sua direção nessa noite. Porque toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o domínio pertence a Ele. Amém. Eu queria nesse momento, antes de qualquer coisa, que nós aplaudíssemos ao Senhor. Glória a Deus. Nessa noite, declarando a Ele, que só Ele é digno, que Ele esteja sempre sintonizado sobre nós, em tudo que fizermos, para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, nesses dias, nós temos sido desafiados por crermos no Senhor. Amém. Nós temos sido desafiados por acreditarmos que Deus está mandando nós fazermos algo, nós transmitirmos algo, e quando fazemos isso, fazemos sem peso, sem culpa, fazemos sem medo, porque nós sabemos o que estamos fazendo, porque aquilo que nós recebemos de Deus, nós estamos passando a vocês. E isso é muito simples. É muito simples porque é uma operação de fé. Você fazer e falar aquilo que Deus está colocando no teu coração é muito simples. Só que existem situações que se levantam de uma forma assim feroz para tentar intimidar aquilo que Deus quer fazer e quer transmitir através da tua vida. Quem tem sido mais presente nesses dias tem entendido isso, não somente conosco aqui em casa, mas também na sua própria vida, na sua própria casa. O Uau veio latir bem na porta do templo. Então, você que está vivendo isso, eu quero dizer para você, saiba de uma coisa, você está na direção certa. Amém. Você está na posição correta. Se está acontecendo essas coisas também com você, na sua casa, na sua vida, você está aonde Deus quer que você esteja. Entenda isso. Porque se não tivesse acontecendo nada, seria muito estranho. E nós, homens daqui de Manaus, a maioria está vivendo de uma forma que nada está acontecendo, mas a gente se acomodou a isso e parece que está tudo bem. Não, não está.
Não está porque a nossa vida com Deus aqui na terra, ela é uma vida de guerra, mas é uma vida de paz, porque na guerra eu entro com a fé, e essa paz, ela excede todo o meu entendimento. Eu não compreendo muitas coisas, mas eu sei que eu estou executando aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Então nós teremos guerras, nós teremos situações, mas se nós estivermos fazendo exatamente aquilo que Deus mandou, não tem como nós não vencermos. Ainda que venhamos a perder em algumas situações, mas saiba que sempre você está sendo mais do que vitorioso nessas situações. Nós vamos vencer, mas nós precisamos estar no lugar. Temos falado muito de lugar e tem despertado muitas coisas na vida de homens e mulheres que têm escutado, ainda que já tenham ouvido em outros tempos, mas estão despertando agora sobre a questão do lugar. Estão começando a compreender que não é um lugar físico, mas é um lugar no espírito. É um lugar de fé, aonde você passa a ser construído, edificado em seu interior, mas essa edificação, ela tem uma base, e não é areia, é rocha. Amém. Essa base é rocha, e você está sendo construído ali, nesse lugar. E nós vamos compreendendo muitas coisas, porque aquilo que é necessário eu compreender, Deus me faz compreender para que eu me posicione também, para que eu fique firme. Deus fala para que eu não desvie para um lado, para o outro, mas que eu permaneça firme. Então, eu tenho um tema para você, homem, nessa noite. E o tema dessa palavra inicial do culto de homens, que inicia nesse dia 11 de outubro de 2021, com a presença honrada de vocês nesse lugar, chama uma geração de homens de coragem. Amém. Você pode falar isso? Uma geração de homens de coragem. Diga assim: eu faço parte de uma geração de homens de coragem. Aleluia! E Deus quer falar para você por que é uma geração de homens de coragem. E por que você faz parte dessa geração de homens de coragem. Tudo na nossa vida da fé, a vida ou o viver no Espírito, tem uma base. E a base é a palavra de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Eu quero tirar algumas coisas assim através do poder da palavra que ainda são muito fortes no coração, na mente, e que isso atrapalha muitas vezes que você tenha um entendimento de fé em Deus. Primeiro ponto, a fé. Dentro dessa introdução, primeiro ponto, a fé, ela tem uma base. A base da fé não são os nossos pensamentos. Amém. Não é o nosso raciocínio. A base da fé é a palavra. A base da fé é a palavra. Por que eu estou falando isso? Olha, ontem o culto aqui foi sobrenatural. Por palavra e revelação de Deus, trazendo um entendimento
e ampliando o nosso entendimento para aquilo que Ele está construindo. 1 Coríntios capítulo 12 fala de um dos dons espirituais, que é o dom de discernir. Então você vai discernindo pelo Espírito ações, atitudes de pessoas, e você vai vendo que aquelas ações, muitas das vezes, elas não estão compreendendo, elas estão até achando que estão fazendo certo, que elas têm aquilo que elas estão falando, mas não têm, e não estão agindo corretamente. Porque vocês concordam que a base da fé é a palavra de Deus? Amém. Todo mundo concorda aqui? Amém. Eu creio nisso. Por quê? Porque está escrito na palavra, Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé tem a sua base na palavra, não é no meu pensamento, não é no meu raciocínio. Porque você vai ouvir muitas vezes a pessoa dizendo assim: olha, eu não estou nem congregando. Antes de eu falar o que eu vou falar aqui, não tome isso para você como uma direta para você, não é. É um exemplo de situações que você vai vendo no dia a dia. E você conhece em vários lugares isso, porque você lidar, você encontra e você ouve de pessoas esse tipo de colocação, esse tipo de pensamento. A pessoa diz: olha, eu não estou nem na igreja, estou indo na igreja, eu não tenho participado muito, mas eu sou uma pessoa de fé. A pessoa declara: eu sou uma pessoa de fé. Mas por quê? Porque ela criou um pensamento que ela acha que fazendo algumas coisas, porque ela pensa que aquilo ela deve fazer, tem um respaldo de fé para a sua vida, e não tem. Porque assim como você ouve de pessoas que estão um pouco afastadas, você ouve a mesma colocação daquelas que nunca nem entraram. Você vai ouvir a mesma coisa. Sente perto, ou no aniversário, ou num bar, de uma pessoa, de um homem que está conversando contigo, e você vai falar da palavra e diz: não, eu sou uma pessoa de fé. Ele não conhece Bíblia, ele não tem base, não tem nada, mas diz que ele é uma pessoa de fé. E esse mesmo discurso, ele passa a ser proclamado por aqueles que se afastam de Deus, que se distanciam daquilo que a palavra diz para que ele possa cumprir. Vocês estão compreendendo isso? Amém. Então Deus quer arrancar essas coisas da tua vida. Amém. Os conceitos particulares de fé não são base para atitudes de fé. O que é base para a fé é a palavra. A palavra sim é a tua base. A palavra sim deve ser a tua base. Amém. E aí, por que geração de homens de coragem? A palavra diz em 1 Coríntios 16, 13. A palavra diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, sejam corajosos e sejam fortes. Então escute isso, homens que se mantêm firmes na fé são homens corajosos e fortes. Homens que se mantêm firmes na fé são homens corajosos e fortes. Amém. Tem muitos homens que foram chamados para estar aqui, mas eu compreendo a situação deles, porque eu passo a discernir o que eles estão enfrentando. E eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na vida deles, está convencendo-os daquilo que é melhor para eles, mas enquanto isso eles vivem uma guerra, eles vivem uma luta,
aonde a coragem sumiu, aonde a força parece que não existe. A pessoa está até querendo, ela até se programou, mas de repente ela não teve forças para chegar nesse lugar. Ela não teve forças para sair de casa, ou ela não teve forças de sair do trabalho e vir aqui, nesse dia tão especial para a vida dela. Ou então, ela está passando por situações internas, aonde só ela e Deus sabem, ou alguém, ou algumas pessoas sabem, que ela está enfrentando situação, e aquelas situações fazem com que ela perca a coragem de se apresentar junto aos irmãos no momento da edificação da sua vida. Você quer ver só uma coisa? Se hoje, que é véspera de um feriado, se eu tivesse marcado uma comunhão de comer, aonde a gente não tivesse uma palavra para edificar a vida das pessoas, seria apenas um momento de confraternização, de comunhão. Muitos homens que estão sem coragem, sem força, estariam nesse lugar, estariam aqui. Eu tenho que centralizar aqui, chamar a atenção pelo câmera. Estariam aqui nesse lugar. Por quê? Porque isso não iria implicar nas suas debilidades internas, nos seus problemas que estão escondidos, nas coisas que estão ocultas. Porque quando a pessoa vai se libertando disso, ela não tem problema de estar em nenhum lugar, principalmente quando for para edificar a sua vida através da palavra de Deus. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo isso? A diferença que existe e o que Deus está nos revelando, está nos falando para que haja uma mudança em nossas vidas. Nós precisamos disso, porque homens que se mantêm firmes na fé são homens corajosos e fortes. Amém. Corajosos e fortes. Muitas das vezes o engano do que é coragem e força faz com que os homens demonstrem isso em todos os lugares. Que cachorro é esse que está aí? Se puder guardar o cachorro é melhor, porque estão latindo muito alto aqui do lado. Então, muitas das vezes, o homem, por estar no engano, ele pensa que a força e a coragem é ele ser bruto. A força dele é na brutalidade. Na brutalidade com a esposa, na brutalidade com a mãe, brutalidade com o pai, brutalidade com os filhos, brutalidade com o irmão, brutalidade no trabalho, brutalidade no trânsito, brutalidade em muitos lugares. E que a coragem dele é ele sair para a briga com qualquer um, ele enfrentar qualquer pessoa, ele desafiar. Mas não é isso que Deus fala para nós. Não é isso. Tem diferença. Então, esse tipo de postura que acabei de relatar como exemplos para você, elas precisam ser removidas da nossa vida. Posso ouvir amém? Precisam ser arrancadas de nós, porque nós fomos chamados para outro tipo de atitude, para outra maneira de viver. Não foi para isso que Deus nos chamou. Aí, o primeiro ponto foi: homens que se mantêm firmes na fé são homens corajosos e
fortes. A fé, queridos, segundo ponto, ela é extraída da palavra. Você extrai da palavra, crendo no que a palavra está te falando, aí a fé é extraída da palavra. Você não consegue extrair fé se você não crê na palavra. Você pode até ler, mas se você não crê, você não vai extrair fé para dentro de você, para o seu íntimo, para o seu interior. Porque Paulo ele fala no livro de Romanos que belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E eles foram por toda parte, anunciou, todo mundo ouviu, mas todo mundo creu? Não. Nem todo mundo creu. Ouviu, leu, mas não creu. Então, a fé não foi extraída. Quando você extrai a fé, aí, a coragem e a força são frutos praticados por essa fé que você extraiu. Coragem e força são frutos praticados pela fé que já está aí dentro de você. Amém. Essa coragem e essa força são frutos da fé, são frutos do Espírito. 1 Timóteo, salvo não me engano, não lembro o versículo, mas a passagem diz que Deus nos deu o espírito de coragem, de amor, de equilíbrio. Então é fruto do espírito, é fruto da fé praticada, coragem e força. Quando você pratica isso, você está aonde Deus quer que você esteja. Você tem coragem para estar lá. Você não tem medo de estar onde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque são frutos da fé que você já extraiu da palavra que Ele falou no seu coração. A palavra ela atinge lá o nosso íntimo. Por isso que eu orando a Deus disse: meu Deus, eu vou ficar despido de mim mesmo, porque eu quero a palavra tocando no teu coração nessa noite. Amém. A palavra te tomando, a palavra te convencendo, a palavra te edificando, a palavra fazendo você ter força, ter coragem, e aí você vai vencer as situações que Deus está falando para você. E aí eu vou dar uma paradinha aqui nesse segundo ponto, para que a gente vá para o livro de Josué, capítulo 1, porque são duas passagens base para essa palavra. A primeira foi em 1 Coríntios 16:13, e agora nós vamos ver algumas partes de Josué capítulo 1. Primeiramente eu vou ler do versículo 1 ao 9, quando diz assim a palavra: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates,
toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, Mário Júnior. Amém. Diga o seu nome. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Amém. Aleluia. Deus está falando para ti essa noite. Tu vai ter que entrar no lugar. E Ele está te dando os instrumentos para você entrar. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Por onde você andar, você vai ser bem sucedido. Aí Deus está te falando. Não deixe de falar. Esse ponto aqui é fundamental. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Não deixe de falar, não deixe de meditar. Aí Deus nesse tempo vem chamando a nossa atenção e diz: vamos ativar tudo de novo. Vamos ativar a leitura bíblica que não estava lendo mais. Vamos ativar a oração que não orava mais. Vamos ativar a meditação porque não estava meditando mais. Vamos ativar todas essas coisas para que volte a força e a coragem. Amém. Vamos ativar isso na nossa vida. Para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Amém. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Aleluia. Agora, tem um outro versículo que eu vou ler, que é o último. Aqui nesses primeiros 9 versículos que foi lido, você vai ver Deus falando 3 vezes para Josué. Seja forte e corajoso. 3 vezes. Primeira vez ele diz: seja forte e corajoso. Na segunda vez ele diz: somente seja forte e muito corajoso. Aí na terceira ele fala novamente: seja forte e corajoso. Depois que Josué recebeu todas essas instruções de Deus, eu espero que você esteja entendendo isso aqui. Porque isso aqui está falando de fé. Da fé que nós iniciamos aqui na administração da palavra. A fé vem por onde?
ouvir o quê? A palavra. Quem é que estava falando com Josué? Deus. Deus. A palavra de Deus estava falando para ele. A fé. A fé falando para ele. Amém. E os frutos quais são? Força e coragem. Amém. Estão compreendendo isso? Força e coragem. Deus falou para ele creu no que Deus falou, e aí estava lá pronto para manifestar, produzir força e coragem, porque foi a palavra de Deus a base da fé que começou a operar em Josué a partir daquele momento. E depois que Deus falou, Josué começou a dar instrução para todo mundo. Josué foi dando instrução para as tribos, para os sacerdotes, e do jeito que Deus falou para ele foi instruiu. Vocês vão atravessar o Jordão. O Jordão vai se abrir e vocês vão passar. Josué não duvidou em nenhum momento. Deus tem falado tantas coisas para a gente por falta de fé, por não estar mais no lugar, a gente nem crê nisso, coisas pequenas às vezes. E aí não tem força para crer, não tem coragem de crer. Por quê? Porque a gente saiu simplesmente do lugar. A gente não está naquele lugar que Deus falou de meditação diária, de falar dessa palavra diariamente. Não se canse jamais de falar dela. Não se canse jamais de meditar nessa palavra. E aí, Josué, depois que ouviu a palavra, entrou a fé de uma maneira tão poderosa nele, mas foi muito poderosa. Ninguém conquistou tantos reinos como Josué. Nem Moisés conquistou. Josué conquistou reinos que ninguém jamais conseguiu conquistar. Porque em todo lugar que ele chegava, Deus estava com ele. E a coragem fluía, a força, que não é uma força humana, é uma força sobrenatural. Áreas que Deus fazia chover, uma chuva de pedra do céu, e aquela chuva matava mais do que a espada dos israelitas matavam os seus inimigos. Porque eles iam para a luta sabendo que iam ganhar. É isso que Deus está te falando nessa noite. Amém. Se você crer no que Ele está te falando, toda luta que você enfrentar, você já vai sabendo que ganhou a luta. Antes mesmo de a batalha acontecer, você já sabe que saiu vitorioso dessa batalha. Amém. Aleluia! Então, depois que Ele deu todas as ordens, depois que Ele deu todas as orientações, aí Ele ouve da boca do povo. Isso. Versículo 18. Eu vou ler do 16 para que fique mais compreensível o entendimento de vocês. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Versículo 18. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, seja morto. Somente, aí sai da boca deles, somente seja forte e corajoso. E a quarta vez que ele ouve, mas agora ele já ouve do povo que se tornou um com ele. Então eu quero que vocês se tornem um. Aleluia. Sejam fortes e corajosos. Se tornem um nessa força. Se tornem um nessa coragem. Porque o que eu estou transmitindo a vocês vem de Deus para a vida de vocês. Foi Ele que me falou isso. Foi Ele que trouxe isso para que hoje eu estivesse falando aqui para vocês. E Ele falou 3 vezes, assim como Ele falou para Moisés, Ele falou para Josué 3 vezes. Eu ouvi, fiquei repetindo, analisando, meditando 3 vezes. 3 vezes aqui. Mas no final, Ele cria a unidade da fé. Porque quando eles falam assim, tão somente seja forte e corajoso, não abandone a fé. Amém. Porque
nós vamos ver a fé funcionando em você, na tua força e na tua coragem. E aí eles se tornaram um. Deus está te chamando hoje aqui, homem, nesse dia, para se tornar um. Amém. Tu nem imaginava isso, mas Deus está te chamando para se tornar um. Entrar numa unidade de fé, onde vai manifestar força e coragem da tua vida. Amém. Você crê nisso? Amém. É Deus que está falando do teu coração. Muitas coisas você não vai compreender, e não é para compreender não. Olha, eu quero dizer para você que crer, escute isso e grave isso no seu coração. Crer não é compreender, crer é confiar. Amém. Tu não vai crer porque tu compreendeu, não, tu vai crer porque tu confiou em Deus. Quando Deus fala para Josué aqui, tu vai atravessar o Jordão, tu vai entrar, tu vai tomar posse, deu até os pontos, demarcou as regiões todinha que ele ia tomar posse. Ele compreendeu, ele tentou compreender como seria? Não, ele confiou. Porque bastava ele confiar na palavra, porque a palavra ia fazer manifestar o fruto da coragem, o fruto da força que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Talvez você que esteja ouvindo agora essa mensagem, talvez você tenha se desviado do propósito, talvez você tenha se afastado, talvez você esteja com medo aí onde você está, talvez você esteja sem coragem nesse momento, mas o Senhor está te dando agora a oportunidade de você levantar, como levantou Josué através da sua palavra. Amém. Josué, o que tu está fazendo aí sentado? O que tu está fazendo aí parado? Eu não te chamei para isso. Te levanta, porque tu vai conduzir esse povo para o lugar que eu entreguei para eles. Amém. Medita na minha palavra, volte a meditar na palavra, volte a proclamar a palavra, volte a fazer exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Amém. Porque se você fizer isso, todos os teus caminhos serão prósperos. Tu vai prosperar em tudo que tu fizeres por causa da palavra. Não foi por causa do teu entendimento, dos teus pensamentos, do teu psique, da tua capacidade intelectual. Não foi nada disso. Foi a palavra. A palavra que fez isso. Então, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, o terceiro ponto aqui: reconhecer falhas sempre dará fruto de mudança. Reconhecer falhas sempre dará frutos de mudança. Isso também é força e coragem. Isso também é força e coragem. É o inverso daquela força, é o inverso daquela coragem. Muitas das vezes a pessoa, ela fica naquela debilidade, naquela condição que ela está ali, porque ela tem até prazer naquilo. E esse prazer faz com que ela não consiga sair dali. Mas aí vem a palavra de Deus, vem o Espírito de Deus para tentar removê-la dali daquele lugar, e vem com um convencimento que só Ele tem, e Ele convence mesmo, e consegue remover, consegue convencer e dizer: olha, é necessário que você reconheça, porque muitas das vezes a gente quer fazer da própria força. A palavra diz que muitos confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. A força do cavalo para ir para uma batalha, mas nós confiamos no nome do Senhor. Muitos confiam numa estatura e colocam um gigante para lutar com você, mas você confia
no nome do Senhor. E o nome do Senhor é poderoso para derrubar qualquer muralha, qualquer gigante, qualquer situação que esteja diante de você. E aí reconhecer falhas fará mudanças na sua vida. Agora, esse reconhecer falhas não é você reconhecer justificando. Não. Olha, eu reconheço que eu agi assim, mas foi por isso. Não. Reconhecer é reconhecer. Justificativa sempre vem para que não aconteçam as mudanças. Por isso é melhor reconhecer do que justificar. Porque todo aquele que reconhece, Deus muda ele. Mas quem não reconhece e fica sempre se justificando, nunca vai mudar. Porque a justificativa vai estar sempre sendo o seu argumento principal. Mas aqui, numa situação dessa, você reconhece, e aí você vai provar da força e da coragem de Deus. Olha, queridos, dizer para você, não importa aquilo que o pastor estava falando a princípio aqui para quem já estava, não importa a idade, não importa. Deus, ele muda. Deus mudou Abraão, Deus mudou todos aqueles homens antigos, já avançados em idade. Ele mudou o nome, mudou a situação das pessoas. Não importa a situação, não importa a idade. O que Deus quer fazer é a mudança. Não se detenha nessas questões. Não se detenha aí. Permita que Deus mude. Reconheça primeiramente. Reconheça. Você pode dizer assim, reconhecer. Pode dizer? Reconhecer. Reconhecer. Você está falando mesmo? Vou pedir para você falar de novo. Reconhecer. Reconhecer. É melhor. É melhor do que justificar. do que justificar. Porque quem não reconhece, vive o tempo todo se justificando. E quem vive a sua vida se justificando nunca muda. É assim que acontece. Então, não tenha medo de reconhecer. Não queira inventar. Não queira resistir. Deixe Deus executar isso na sua vida. Amém. Eu quero te dizer que, entrando aqui no quarto ponto, a velha natureza, ela é inimiga mortal da nova natureza. É inimiga de morte. Ela sempre irá se opor a tudo que venha edificar a nova natureza. Sempre ela vai fazer isso. Tudo que venha para edificar a nova natureza, a velha natureza que ainda existe, vai fazer tudo para impedir. Porque são inimigas de morte, inimigas mortais. A natureza da carne e a natureza do Espírito. Então, essa luta é constante. Por isso é preciso edificar. E o que Deus tem falado para nós nesse tempo, na realidade Ele vem falando há muito tempo. Ele vem falando há muito tempo isso. Para que a gente possa se manter firme. Porque quando ele diz assim, olha, mantenha-se. A palavra diz, mantenha-se na fé. E que eu vou me manter na fé se eu abandonei a base, se eu abandonei a palavra, se eu abandonei a oração? Tudo isso aí é edificação e fortalecimento para a minha vida. E agora, o Espírito me lembrou do que eu ia falar aqui nesse ponto 3, do reconhecer, porque eu mudei um pouco. Reconhecer falhas também é
força e coragem. Isso é fruto que vem do Espírito. Porque eu fui falar da situação, a pessoa está lá, já é velha, mas ela acha que está tudo bem. Não, pode mudar. A pessoa vai casar ainda, está noiva, sabe? Vai casar de novo. Não deveria, mas vai casar de novo. Mas entra para permanecer no negócio. Amém. Josué, quando ele entrou aqui, a gente não sabe, ele permaneceu, depois ele teve família, no final do livro dele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem vocês querem servir, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E aí a força e a coragem, deixa eu dizer para vocês, quando eu conheci a nova natureza, que eu nasci de novo, olha que a minha vida era terrível. Não pense que a sua está terrível não, porque não está não. Dos pecadores eu sou o pior. Aí, sabe o que acontecia? Eu era uma pessoa assim, você já ouviu, mas tem a ver com um ponto. Uma pessoa assim ciumenta, imagine, eu era pior do que isso. Pior. Porque tinha ciúme da minha sombra. E esse tipo de situação fazia com que eu mostrasse uma força e uma coragem de agredir a minha esposa. Vocês estão compreendendo como é que é? Diferente. A força e a coragem da carne. Agredir, desconfiar, maltratar, falar palavras, sabe? De baixo calão, falar, sabe, palavras depreciativas, ofender, todo esse tipo de coisa acontecia. Corajoso, hein? Macho, que nada. Coragem, tinha força, porque a mulher não tinha força nenhuma para reagir. Mas aí quando veio a nova natureza, a velha natureza morreu. A nova natureza me deu força e coragem. Agora olha só como é que é. Quando eu estava prestes a eu nascer de novo, a eu ter a nova natureza, eu fiz coisas assim que eu nem mesmo eu imaginava fazer. Atrair a minha esposa, a me prostituir, a adulterar dentro de casa, fazer coisas assim que são terríveis. Está entendendo isso? Coisas terríveis. Mas toda vez que eu fazia cada uma delas, vinha uma voz que falava em mim assim: você nunca vai poder contar isso para ninguém. Você nunca vai poder falar isso para ninguém. E eu ficava com aquilo, com medo. Não tinha coragem, não vou falar mesmo isso para ninguém. Como é que eu vou contar um negócio desse? Como é que eu vou contar que um dia eu peguei e fui examinar minha esposa, porque ela tinha demorado a voltar para casa? Essa pastora ungida hoje. Tinha coragem para isso, para fazer isso. Mas não tinha coragem para reconhecer. Até que Jesus me derrubou do cavalo na estrada de Damasco. E aí mudou aquela história. E aí aquela voz que falava se calou no meu ouvido. Aquela voz que falava assim: tu não vai poder contar nada para ninguém, isso aí tu nunca vai poder falar para ninguém, calou. Porque eu comecei a falar. Comecei primeiro a falar para poucas pessoas, para poucos homens, numa reunião dentro da minha casa. Daqui a pouco eu estava falando para 300, até 400 homens, 250, 150. Número grande de homens, os homens ficavam de boca aberta, porque era a fé produzindo os frutos do Espírito, da coragem e da força que vem dele, porque eu não queria. Porque muitas vezes eu ouvi
Porque eu não teria coragem de falar isso. Pessoa falava para mim, pessoa trabalhando comigo no evento, na mesma condição espiritual, mas falava para mim, eu não teria coragem, então estava faltando fé naquelas pessoas. Você está compreendendo o que Deus está falando? Para você nessa noite, não importa o que você está passando, não importa o que você passou, não importa o que você está vivendo, o que importa é você ouvir o que Ele está te falando e crer. Amém. Diga amém. Amém. Creia no que Ele está te falando, porque isso vai gerar força e coragem em você. E você vai parar de ouvir as vozes de acusação, de condenação que estavam até hoje na tua vida, falando ao teu ouvido, e hoje encerra isso, porque o Senhor desnuda toda essa coisa dentro de ti e muda a tua história. Amém. Você crê nisso? Amém. Diga aleluia. Aleluia. Vocês estão compreendendo como é a força e a coragem que vem do Espírito? Você que está ouvindo aí, Deus muda, Ele mudou a minha história. Graças a Deus que esse testemunho, pequenininho aqui, porque é muito grande, ele está despido de toda e qualquer intenção de orgulho, de qualquer coisa, porque antes de Deus me lembrar disso, Ele me colocou, me fez despir-se de mim mesmo. Tudo que está fluindo aqui, tudo que está sendo falado aqui, é para a glória dEle, é para a honra dEle, porque sem Ele não teria mudança, sem Ele não teria conquista, sem Ele vocês não estariam nem aqui nesse lugar hoje ouvindo isso. Amém. Sem Ele eu não teria conseguido, eu não teria prosseguido, porque é nele que eu posso todas as coisas, porque eu sei que Ele me fortalece. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Então reconhecer falhas sempre dará frutos de mudança. Isso também é coragem e força. Ficou bem claro isso, né? Eu creio que sim. Minha velha natureza inimiga, mortal da nova, não pode mais tomar a frente. Você não pode mais recorrer para aquilo que está morto. Diga aí assim, eu não posso mais recorrer para aquilo que está morto. Quando começa o livro, Deus disse, meu servo Moisés está morto. Não tem como mais tu recorrer para ele. Te levanta daí agora. Não adianta recorrer para a carne. A carne você tem que matar todo dia, mortificar as obras dela, porque ela foi crucificada. Olha aquele ato de Jesus que ele fez lá na cruz, tetelestai dele, foi cravado na cruz, simboliza que você está lá também, se você crer. Então, a carne está morta, não recorra mais para ela. Não recorra mais para as ações da carne. Lembra do que eu falei? Ficar aquele negócio falando aqui, aí a edificação do teu espírito faz com que essas vozes sumam da tua vida. Não precisa ninguém fazer nada, é você mesmo se edificando. Tem uma ferramenta poderosa, oração em línguas. Amém. Ah, mas eu não sei falar. E quem foi que disse que nós sabemos? Nós só cremos e liberamos a palavra, porque o Espírito vai colocando isso dentro de nós. Uma edificação que você vai fazendo pessoalmente. 1 Coríntios 14, 2. Quem ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. E em Espírito fala mistérios. Versículo 4 diz: quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então a oração em línguas é a tua chave de edificação. Não dê
ouvidos para quem não se edifica. Falei ontem aqui. Não dê ouvidos para quem não está se edificando, para quem fica se levantando contra as ferramentas de edificação que Deus disponibilizou para você. Não dê ouvido para essas pessoas, porque se você perguntar para elas se elas estão lendo a Bíblia, se elas estão orando, se elas estão praticando alguma coisa da palavra, elas vão dizer: eu estou afastado. Não dê ouvido para essas pessoas. Ouça o que o Espírito fala dentro de você. Ouça a mensagem que é testificada pelo Espírito dentro de você e edifique-se. Ontem foi falado aqui no culto algo muito tremendo e corajoso, liberado pela pastora Mário Júnior, pastor Mário Júnior. A pastora falou que muito tempo ela fazia ela obedecia muitas regras. E ela até concordava com muitas regras. E aí a pessoa se afastava de Cristo. E muita gente está distante agora. Afastou-se de Cristo. E aí a pessoa volta. E aí se estabelece uma regrinha para que ela vá se edificar. Ou para que ela vá se fortalecer em Cristo. E se não vou fazer mais isso nunca mais. A pessoa se afastou, voltou, sente aí. Ouça a palavra agora, vá orar em línguas. Amém. Vá edificar você mesmo, você mesmo. Edifique-se na oração em línguas. Por quê, queridos? Porque geralmente quem se afasta vem sempre com o seu pensamento montado para fazer aquilo que ele acha que deve fazer para se fortalecer no Senhor. E aí ele vai fazer por um período, daqui a pouco ele volta de novo. Por quê? Porque está fazendo a sua própria cabeça. Tem pessoas que se afastam, chegavam comigo aqui antigamente, eu digo: faz mesmo e tal. Olha, pastor, eu estou voltando agora, mas eu estou orando, estou falando com Deus, aí já enche de intimidade com Deus, estou falando com Deus, e aí Deus, já falei com Deus, e eu vou fazer um jejum de tantos dias. Eu digo amém. Mas aí a gente vai discernindo as situações. E vai vendo. Ela disse: não, leia a palavra de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, comece a ler, volte a ler a palavra e orar. Que é falar com Deus. Não vá fazer jejum, passar fome, e depois que parar o jejum, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Então essa palavra foi corajosa ontem, liberada pela pastora aqui no culto. Veio, se desviou, voltou, vai orar em línguas, meditar, vá para as práticas espirituais, porque eu nem ela, nem ninguém pode fazer nada pela pessoa, se ela não desejar, se ela não quiser a mudança, se ela não quiser praticar aquilo que Deus estabeleceu para ela se edificar. Se ela não quiser fazer isso, como é que ela vai mudar? Então, deixe de ouvir quem não se edifica. E está cheio de gente por aí, querendo ser mentor das pessoas. E não se edifica a si mesmo. Quer mentorear as pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, depois que Deus gera em você uma nova natureza, a morte do seu velho homem é imprescindível. Deus, Ele levantou você com uma nova natureza de fé. E essa natureza vai te conduzir em força, em coragem, durante toda a tua jornada. Mas para isso você precisa se manter em fé. Primeiro versículo lido aqui, 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Deus falando novamente aqui. Aquilo mesmo que Ele falou a Josué. Por quê, queridos? A gente já está chegando aqui
no final dessa palavra, mas eu quero trazer aqui para você a consequência de perder isso que Deus mesmo entrega para a pessoa, como ele entregou a Josué. Ele falou, então quando Deus fala, ele fala fé na direção da pessoa. Posso ouvir, amém? Amém. Ele fala fé na direção da pessoa. A pessoa creu, aí a fé se estabelece. E o fruto da coragem é inevitável. E a força do Senhor é inevitável que aconteça na vida da pessoa. Porém, ele aconselha a pessoa a não se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, ficar meditando. Aí Josué deu as ordens para o povo, deu todos os comandos necessários para as tribos, para os sacerdotes, para os levitas, para todo mundo. E eles começaram a trajetória. Do jeito que Deus falou, ele fez. Os sacerdotes chegaram na frente do Jordão, entraram, e aí as águas se dividiram. E depois os israelitas atravessaram e entraram na terra. Os sacerdotes levaram pedras para construir um altar ali, memorial ao nome do Senhor. E eles foram, e o Josué ouvindo a Deus, e o povo em unidade com Josué. Chegou do outro lado, vou destruir Jericó, aquelas muralhas vão cair. Josué não duvidou. Mandou as pessoas olharem a terra, mas lá do outro lado, Josué mandou 2 espias. Eles entraram, aí vai entrar a história de Raabe, entraram em Jericó, espiaram lá, e viram que o povo estava apavorado por causa da fama do nome do Senhor sobre Israel por onde ele andava. E aí aconteceu aquilo. Eles executaram tudo que Deus mandou, deram 7 voltas ao redor da muralha de Jericó, tocando ali aquelas trombetas. E quando foi o momento de gritar, Josué mandou, agora todo mundo grita. Gritaram e o muro veio abaixo. Amém. Executaram tudinho como Deus mandou. Estavam se mantendo ali firmes, mantendo-se na fé. Mas aí vem a próxima cidade, uma cidade pequena, Ai. Aí alguns dos líderes disseram, não mandemos todo o povo, vamos levar uns 3.000 homens, porque a cidade é pequena, a gente consegue dominar e possuir a cidade. Tá bom. Mas antes disso, de eles irem para essa batalha, tinha algo que tinha acontecido no meio deles. Quando eles destruíram Jericó, Deus falou para não pegar nada do despojo de lá, era para destruir tudo. Porque aquela maldição que está ali, ele não queria que tocasse em nada, destrua, queime tudo, mate todo mundo, queime tudo. Mas aí Acã pegou e viu uma capa babilônica, e viu algumas joias e roubou, escondeu aquilo ali, colocou dentro do acampamento. E quando tem algo oculto, escute isso, quando tem algo em oculto, aí o medo aparece. O medo aparece. Por quê? Porque estava escondido algo que Deus disse para eles não fazerem. Fizeram por conta própria. Quantos de nós não fica fazendo as coisas por conta própria? E depois fica com medo. Às vezes a pessoa não vem para o culto com receio, com medo, por causa daquele negócio escondido, guardado ali. Olha, Deus está fazendo uma limpeza na sua vida hoje. Amém.
Deus está te limpando mesmo. Aí eles esconderam, Acã escondeu. Quando eles foram atacar Ai, eles foram perseguidos por Ai matou alguns deles. E eles ficaram morrendo de medo. Por quê? Por causa daquilo que estava escondido. Não deixe nada escondido dentro de você. A partir de hoje, não deixe nada escondido. Porque quando você tira de dentro de você essas coisas, aí eu posso lembrar um detalhe dessa situação. Tu não vai falar nada para ninguém. Aí um dia minha esposa chega já com as discípulas dela, está todo mundo ali na frente, ele disse, olha, fazer um negócio aqui, falar um negócio aqui que o diabo ficava falando para mim bem assim, olha, quando tu fizer isso. Aí eu contei as situações, e aí, para todo mundo ouvir, aquilo que ele falasse, tu nunca vai poder falar isso para ninguém. Você tem a oportunidade de não ficar carregando nada escondido, porque isso só fortalece o inimigo, só dá força para ele, você fica com medo. Deus está querendo remover tudo isso aí. Ele já removeu, se você permitir, ele já removeu daí. Você crê nisso? Amém. Aí Josué teve que reunir todo mundo, como Deus falou novamente. Reúna, tribo por tribo, família por família, porque tem que tirar isso aí e destruir. E encontraram na tenda de Acã, porque ele teve que confessar, porque ele foi sorteado, e quando Deus faz o sorteio já era. Mandou sortear, foi cair, até cair a família dele. Pô, já foi. Mataram Acã, destruíram toda a família dele. Aí depois que tiraram tudo aquilo, eles voltaram novamente. Voltaram novamente a fé, a força e a coragem. Depois disso aí, Josué conquistou mais de 30 reis. Por quê? Porque não tinha essas pendências dentro dele. Essas coisas que ficam sendo guardadas e ficam impedindo de a pessoa estar. E muitas das vezes ele tem muitas desculpas. Não faça isso. Não faça isso não. O testemunho do que Deus está fazendo na tua vida hoje é para resgatar muitas pessoas. É para livrar muitas pessoas. Veja como é bom isso que Deus está fazendo. É tão bom que Ele vai te usar também para que você seja um canal libertador na vida das pessoas. As pessoas vão chegar com você e falar problemas semelhantes, aí você vai dizer, não, você veio para a pessoa certa, porque Deus já me livrou disso aí, Ele vai te livrar também, vai te libertar também. Amém. Ele já fez isso comigo. E aí você vai executar. Hoje é um dia de não ter mais medo. Hoje é um dia de coragem e força por causa da palavra do Senhor e a fé que opera através dessa palavra. Porque medo não pode ter. A palavra do Senhor é o amor dele sobre nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, a palavra. Ele entregou a palavra. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou a palavra. Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu preciso ter essa palavra, que é o amor de Deus operando na minha vida. No amor não há medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Então aquilo que estava acontecendo dentro de você, e você que está ouvindo, Deus está te livrando disso, está removendo essas coisas. Porque Ele já fez na tua vida. Você só tem que crer agora. Porque você não foi chamado para caminhar com medo, mas sim com força e coragem. Você crê nisso? Amém. Quantos creem nessa palavra? Amém.
Então essa palavra vai marcar um divisor de águas na tua vida a partir de hoje. A partir de hoje nós vamos nos comprometer aqui diante do Senhor. Nós vamos ter uma reunião dessa por mês. Uma reunião por mês. Um culto de homens. O Ministério Veritre Manaus começa a operar assim. Um culto de mulheres, um culto de homens. E eu creio que ainda esse mês teremos um culto de casais. E nós vamos funcionando conforme Deus tem estabelecido para a nossa vida. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Te agradecemos pela fé que foi extraída dela e que é base em nossas vidas. Te agradecemos pelo fruto da força e da coragem produzidos nas ações de fé que nos acompanharão nesse dia. E a partir desse dia, em toda a nossa jornada, graças te damos. Meu Deus, eu oro não somente por esses homens que estão aqui, porque esses homens representam uma multidão diante do Senhor, mas eu oro também por aqueles que não puderam estar, que fazem parte desse corpo, desse rebanho, meu Deus, e que, pelo motivo do medo, não puderam estar, outro por causa de situações adversas, mas eu sei que o teu Espírito, meu Deus, está ministrando o coração desses homens, assim como está falando ao coração desses que estão aqui. E nós cremos, meu Deus, que vamos ser edificados poderosamente no Senhor. E na próxima reunião, Senhor, nós estaremos aqui com o mover poderoso do Senhor na vida dos homens, para o louvor da tua glória. E você que ouviu essa mensagem dessa noite, o Senhor te diz: tenha como base a sua palavra, porque nela você vai fluir na força e na coragem que vem do Espírito dele. Você não vai ter medo mais, você vai avançar e você vai prosperar em tudo, por causa da palavra que ele plantou na sua vida nessa noite, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, dizer aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja.